Então, no Centro de Teatro Oprimido, a nossa ideia básica é desenvolver programas de formação de multiplicadores, né? Nós trabalhamos com uma metodologia criada pelo teatrólogo Augusto Boal. Então, o Boal, quando foi esse processo inteiro de sistematizar o teatro oprimido, ele está buscando o quê? Buscando formas de que o oprimido possa se expressar e dizer o que ele pensa da vida dele, mas não só o que ele pensa como uma maneira de constatar a realidade, mas indo além, né? Uma maneira de ver o que você pensa sobre a realidade, mas como você pode transformar essa realidade. Então, quer dizer, nossa relação com a educação também, historicamente, é muito forte, né? O Boal, quando voltou ao Brasil, ele voltou a um convite do professor Darcy Ribeiro e foi trabalhar dentro dos Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Fazendo o quê? Formando pessoas para aprenderem a trabalhar com esse método e para que essas pessoas multiplicassem, né? Multiplicassem dentro das escolas, mas também fora da escola. Agora nós temos um outro projeto que nós começamos há menos tempo, está ainda no começo, que é o Teatro Oprimido na Educação. E também aqui a gente pensa não apenas em falar sobre a educação no sentido mais conhecido, mas a gente tenta entender que diferença pode existir entre educação e pedagogia. Será que são a mesma coisa? Certamente não. Existe um sociólogo, que aliás ele não era sociólogo porque ele era chamado o primeiro sociólogo, ou ele era chamado o inventor da sociologia moderna, que é Emile Durkheim, e que ele fala das diferenças. Então ele fala a educação consiste em fazer aquilo que já se sabe, e a pedagogia de fazer com que as pessoas vão em frente e descubram. Educar vem do latim, educare, e educare significa, em latim, conduzir. A ideia de educar é dizer, existem coisas que a gente precisa educar assim, porque elas já estão prontas, e assim mesmo são verdades inquestionáveis e inquestionáveis, e elas têm que saber. Mas a pedagogia é colocar o jovem ou qualquer outra pessoa com as condições de que ela siga o seu próprio caminho. Eu sempre cito um poeta espanhol que eu amo, e que ele disse uma frase muito bonita, um poema muito bonito. Ele falou assim, o caminho não existe, o caminho que eu faço é o caminhante ao caminhar. Agora, onde é que está o caminhante? O caminhante está aqui, e daqui ele vai abrir o caminho, né? Então, o caminhante, ele chegou até aqui, quem foi que o trouxe? Foi a educação. Agora, daqui para diante, ele vai abrir o caminho. Quem é que vai ajudá-lo? É a pedagogia. O projeto Teatro Oprimido nas escolas, qual foi a ideia do projeto? Foi usar a metodologia do teatro oprimido como um instrumento de promoção de diálogo. Então a gente trabalhou com 7 municípios do estado do Rio de Janeiro e municípios bastante empobrecidos. Foram Duque de Caxias, Belfor Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo e Niterói. Então a gente foi nesses 7 municípios e capacitou pessoas. Que pessoas? Professores, diretores e oficineiros da escola aberta, ou funcionários, gente da comunidade, gente que tivesse interesse em fazer oficina. A gente capacitou essas pessoas na metodologia do teatro oprimido e elas depois foram responsáveis por repassar essa metodologia para outras pessoas. Boal sempre diz uma coisa muito interessante, a gente só aprende realmente quando a gente é capaz de ensinar. Para mim foi enriquecedor, né? Porque até mesmo as oficinas, vários exercícios eu não conhecia. Eu passei a conhecer, passei a aplicar nas minhas salas e no meu trabalho com eles. E hoje eu continuo usando. Foi um curso até que me fez assim, crescer muito como profissional de educação, pela convivência, pelo trabalho desenvolvido, pela noção de socialização, pelo trabalho lúdico, pela possibilidade de mostrar aos alunos da escola o novo. O CTO trabalha assim, tirando assim do aluno o que ele tem guardado dentro dele, que às vezes ele não sabe.
Eu acho que essa metodologia do teatro do oprimido dá uma oportunidade muito grande para quem está trabalhando, para esses alunos, a se sentirem valorizados, sentirem que eles têm voz e que porque é muito prazeroso você ver uma coisa que você criou pronta, né? Vamos dizer assim, sendo apresentada para um monte de gente. E assim, eu sempre procurei dentro desse trabalho, porque eu acho que, pelo que eu entendi da metodologia, eu acho que tem que ser assim, toda a ideia é importante. Tá na hora de estudar. Tá na hora de estudar. Tá na hora de estudar. Eu só quero namorar. O CTO trouxe uma coisa muito interessante para as escolas onde ele atuou. Porque a escola aberta, o princípio da escola aberta é a abertura das escolas no final de semana para a comunidade. E, afinal de contas, quem vai ofertar essas atividades? A princípio seria metade os alunos, metade os professores e a comunidade. Só que, às vezes, precisa alguém para dar uma liga, potencializar, né, essa equipe, esse grupo, que não é uma equipe ainda, né? São pessoas dispostas a trabalhar. Essa parceria da agenda da escola aberta com o teatro oprimido nas escolas, o teatro oprimido na educação, acho que é um elemento central do ponto de vista da nossa perspectiva de romper com os muros da escola. A partir do fim de semana, de algum modo, produzir com intencionalidade, com algum sistema, uma subversão dessa ordem em direção a uma escola de tempo integral. Qual é a nossa maior operação política, que eu acho que essa parceria com o teatro oprimido é fundamental? É dizer que desigualdade e diferença não são sinônimos. E ao contrário, que para reduzir desigualdade eu preciso reconhecer e valorizar diferenças. Produzir uma pedagogia, eu diria mais, uma pedagogia política, onde a escola se abre a essas diferenças, se abre a esses saberes, se abre a esses valores e diz o seguinte: é possível um outro campo de aprendizagem, onde com essas trocas nós saímos desse isolamento, saímos dessa certa arrogância do saber constituído e dizemos que produzir saber é produzir cidadania. Nesse programa que a gente faz na escola, a gente está tentando abrir a escola para ela própria, né? Para que o aluno seja ouvido, para que o professor também seja ouvido, para a comunidade seja ouvido, mas também um link, na verdade, uma ligação com a comunidade em geral. Então, nesse processo, esses multiplicadores foram responsáveis pela criação, eles foram 60 multiplicadores. Eles criaram 20 grupos de teatro do oprimido, 20 grupos que montaram cenas de teatro fórum, que montaram 22 cenas de teatro fórum, porque 2 grupos montaram 2 cenas. E o que é teatro fórum, né? Teatro fórum é uma cena, uma peça simples, curta, em que a gente apresenta um problema, uma questão que aquele grupo está querendo levantar. Aquele grupo tem uma questão, tem uma pergunta a fazer para as pessoas. E ele faz essa pergunta em forma de espetáculo, e essa pergunta ela deve ser respondida pelo espectador, por quem está assistindo, que vai entrar em cena e substituir o personagem que a gente denomina de oprimido da ação, ou protagonista, que é o que faz a pergunta, para tentar arrumar alternativas de solução diferentes para aquele mesmo problema. Boa tarde. Professora, você é professora nova, né? Sou. Está gostando da nossa escola? Ah, eu tô adorando. Na verdade, eu já conheço um pouco da comunidade, né? Porque eu sempre morei aqui por perto da escola. Inclusive, eu tô morando aqui numa rua atrás da escola. Tá ótimo pra mim. Tudo bem, professora, mas diga pra que você veio. Bom, na verdade, eu não sei se você lembra, eu trouxe aqui na semana passada um projeto que fala sobre cultura negra, para a senhora dar uma olhadinha, para ver se seria possível fazer aqui na escola. Ai, projeto! Ih, professora, tem tanta coisa, realmente não tive tempo. Esse projeto fala sobre a consciência negra, sobre despertar nos nossos alunos o interesse por eles mesmos e trabalhar com a sua autoestima. Ah, amor, ajudar os professores. Ih, eu não tenho tempo. Você vai ver que eu estou muito ocupada. Mobilize os professores da nossa escola para esse trabalho. Ó, você pode ver, tem muito serviço aqui para me realizar. Meus professores também trabalham muito, tem muito trabalho para ser realizado. Vai ser bem possível de fazer. Mas
Quem quiser tentar, só isso. Aqui no final, fala sobre uma feijoada que nós gostaríamos de servir para a comunidade. Feijoada? Isso. Então, a única coisa que a escola pode oferecer é o rabo. O rabo do porco. O rabo do porco. Olha só. Aqui estão as palavrinhas que a senhora vai falar agora na abertura do nosso projeto. Ó, só isso? Essa coisinha aqui? Isso. Ah, não, pode deixar. Eu apresento o projeto, sem problema. Bom, a senhora me desculpa, mas quem preparou o projeto fui eu. E eu vou apresentar o projeto junto com os meus alunos, do jeito que eu sei. Calma, gente. Tá tudo aqui. Você não ensaiou, tá tudo certo. Por exemplo, não tem eu como diretora da escola, eu vou apresentar o projeto. Não, olha só. Quando eu procurei a escola, a única coisa que eu consegui foi o apoio moral e o rabo do povo. Agora, eu apresento o meu projeto. Meu amor, existe uma escolinha. Qual é o nomezinho? Carla, é mesmo. Existe uma escolinha lá na Cochechena que está precisando de uma professora exatamente com o seu perfil. Tá querendo ir pra lá, meu amor? Agora, como já foi feita a apresentação das crianças, dos alunos da minha escola, vim aqui agradecer a colaboração de todos, os secretários, o secretário de Educação dos municípios, os nossos professores por ter me ajudado a realizar o meu projeto. Quando a gente trabalha com esse método, a gente está buscando democratizar o acesso não à cultura, mas à produção cultural. Quer dizer, como é que todas as pessoas podem, através desse método, expressar o que pensa, mas através dessa expressão entender melhor o que pensa, entender melhor a realidade e, dialogando através do teatro, buscar os meios de transformar essa realidade. Então, o nosso processo é, você encena a realidade, olha para ela encenada, então você tem a chance de vê-la ampliada e, diante do que você vê, você então propõe as suas alternativas, né? E aproveitar também, diretora, para a gente agradecer aos alunos o esforço, claro, né? A toda a equipe que às vezes fica desmotivada. Mas é claro que toda a equipe é motivada, é incentivada para isso. Meu apoio, é claro. Com certeza. Pois bem, diretora, as suas falas estão aqui, tá bom? Tá tudo bem, não pode deixar, só esse pedacinho. Pode deixar que eu apresento, não tem problema. Não, senhora. De jeito algum, quem vai apresentar sou eu que ralei sozinho. Senhora diretora, antes de eu ir para a Constantina, eu queria dizer à senhora que esse projeto, ele foi feito em 3 cópias. Uma eu já enviei para a Secretaria de Educação. Estou aqui na plateia com 3 convidados que, antes de eu lhe mostrar o projeto, aprovaram a minha ideia e estão incluídos aqui no tema do dia. E após a sua primeira e única palavra, a senhora sabe que a comunidade fala mais alto. Nem sei. O apoio da minha diretora, é claro. Claro que eu tenho, e meu apoio moral, como é que fica nesse apoio? Eu apresento o projeto. A senhora fica com a sua escola, que eu vou apresentar o meu projeto na rua, na praça pública. Então, nessa ideia, a gente construiu espetáculos sobre violência doméstica, espetáculos sobre preconceito dentro da escola, como racismo, por exemplo, espetáculos sobre abuso de poder dentro da escola, professor abusando do poder em cima do aluno, ou abuso da direção em cima do professor, né? Questões entre alunos, a questão da família, a influência da família na escola, como é que a família influencia na educação dessa criança. Como que vocês querem entrar numa faculdade, passar no concurso público? Assim vocês não vão ter o futuro. Vão fazer o quê? Vamos ver começar a aula? Vamos lá, gente. Não começar nada. Não tô te entendendo, Rafael. Tá entendendo sim, deixa de Não ser estou te idiota. entendendo. Você vacilou. Você viu o que você fez? X9 morre cedo. Desde quando que pobre tem chance? eu tenho chance, mãe. Pobre não tem chance. Se você chega! Além dos espetáculos, a gente também fez... A gente não, os multiplicadores, são eles que fazem, né? A gente só faz o pontapé inicial. Os multiplicadores, eles criaram, junto com as crianças e os jovens, foram... Se não me engano, foram 19 músicas originais, músicas criadas por eles, não é música que existe, são músicas originais, e quase 300 peças artísticas, entre pinturas, esculturas, instalações, poesias, coisas escritas, né? Eles criaram peças que a gente botou em exposição. A palavra
estética que foi pela primeira vez usado por um senhor alemão chamado Alexander Baumgarten. Ele usou a palavra estética para dizer que a estética é uma forma de relacionamento com os sentidos e o mundo, não é? Então ele inventou uma teoria do pensamento sensível. Ele diz que existe o pensamento que nós conhecemos com palavras. As palavras são símbolos de coisas, mas não são a coisa. Então o pensamento racional, simbólico, não pode ser dissociado do pensamento sensível, que é uma forma de pensar. E essa forma de pensar a gente chama arte. Com certeza, a coisa mais interessante que eu achei que foi que ele mostrar uma nova ideia através da nossa ideia, entendeu? Lá no dia ele mostrou tal, mas ele pegou as bandeiras e ele falou assim, ó, desenha a bandeira do Brasil. Tá bom, vamos lá desenhando. Então, aí ele falou assim, o que isso significa pra vocês? Aí, pô, todo mundo falando de patriotismo, que não sei o quê, que o Brasil é um país muito lindo, muito rico em natureza, fauna, flora. E ele falou assim, então desenha o Brasil do jeito que vocês acham. Aí todo mundo parou. O Brasil não é tudo isso que a gente está pensando. Tem inflação, FMI, o Brasil está sofrendo problema de economia. A bandeira do Brasil, o que significa? O verde são a fauna brasileira, entendeu? É o verde do Brasil, são as florestas e tal. O azul é o nosso céu, entendeu? E o amarelo são as nossas riquezas naturais, tanto naturais. A gente tá aqui no cinema, né? Dona, dá pra convidar sem tocar, né? Se você quiser, você pode ir. Tá ridícula que você tem. Eu gosto muito de você. Eu tô apaixonado por você. Buiola! Meus amigos! Como você nos trata normalmente? Chega! Mas o que é boiola? Ai, esquece essa palavra. E aí, filho, pode contar aqui pro pai. Como é que foi lá no cinema? Pai, é que assim, lá no cinema... E as garotas, pode falar? Lá no Lore, cinema, sim. conversa de homem aqui, pô. Vai, vamos. Ah, você me conta depois, é que sua mãe tá aqui, tá? Eu sei. Vamos ver. Vocês não estão esquecendo de nada, não? A TV, óbvio. Ai, meu Deus, onde foi que eu errei? Vamos rezar antes de comer, por favor? Não. Maricela, só... Tá bom. Papai do céu, eu quero que você abençoe a minha comida, porque eu tô com fome. E eu quero que você faça um irmão assim, mas boiola. Ai, mãe, não tem nada demais, mãe. Eu só gosto dele, mãe. Não tem nenhum problema. Mas isso não tá certo, não tá na Bíblia. Se fosse pra ser assim, tinha 2 andando de Eva nenhuma, pô. Cala a boca! Olha aqui, filho meu não é viado! Eu não sou viado mesmo, termo homossexual. E olha só, você eu fui humilhado na frente de todos os meus amigos ali, tá? Cala a boca! Você foi humilhado, eles te humilharam, eles que estão certos, você não tem nada que ser assim, isso é uma doença, um problema. Como é que eu vou ficar, como é que sua mãe vai ficar na frente dos nossos amigos? É uma vergonha isso, que, meu filho tá lá, tá me dando neto, o meu tá morando fora com a noiva, o quê? O meu tá tentando reproduzir com o sistema excretor, isso não é um elogio, não é uma coisa boa. Olha só,
Você aceita a cura e vira homem? Ou então rua? Não, pai, não faz isso comigo, pai. Não me encosta! Eu tô te dando uma escolha! Você decide! Pai, você é maluco? Ai, não acredito! Se você for atrás dele, não volta! Ai, que saco! Pai, traz meu irmão de volta! Vai pro quarto, Larissa! Eu posso levar o suplente? Vai pro quarto! Primeira intervenção. Mas, olha só, vê se você consegue entender. Você tá preferindo um viadinho a sua namorada. Eu prefiro de um amigo. De uma pessoa escrota. Segunda intervenção. Preparou? Valeu. E daí que não tá dando? Não é só porque na família é amor, não é? E daí a gente pode estar unido, você só tem que me respeitar. Isso não é natural. Respeitar como? Não é só a Bíblia que diz isso. A sociedade tá falando que isso é errado. Isso é uma doença, um problema. E a sociedade? A sociedade é hipócrita. A sociedade não sabe nada. A gente vai falar com imagens corporais um conflito entre gêneros. Nossos atores vão se apresentar. Cada palma que eu fizer, eles vão fazer um movimento que representa um conflito. Aí a gente vai começar, mas antes disso eu peço para vocês aquecerem comigo, se vocês quiserem entrar conosco. Vocês aceitam? Sim! O exercício é o seguinte. Quem falou não? Olha, vocês têm que olhar pra mim. Vocês vão ter que botar a mão na parte do corpo que eu falar. Só que vocês vão ter que olhar pra mim, ó. Cabeça, joelho, pé, cabeça, nariz, orelha, boca, vamos lá. Quando eu digo João, por exemplo, o que você diz? Maria. Luiz. Ai, que inteligência da Júlia, resposta ela. Ou Luiz. Por que Luiz? Por que Maria? Por que Maria? Quando eu disser João. Quando eu disser João. Vocês dizem Luiz. João, Luiz. Luiz, João. João, sim, Luiz. Luiz, Vou só relembrar que é um teatro onde depois vocês vão entrar e vão tentar machucá-lo entrando no lugar do filho ou no aliado do filho. Agora o espetáculo.
Cachalote Matos, sou coordenador do grupo Cor do Brasil, aqui do Centro de Teatro Oprimido. Também sou responsável pela parte de imagem de todo o projeto aqui da Petrobras. Então, o grupo de Teatro Oprimido Cor do Brasil, ele surge em 2010 e já estamos juntos trabalhando há 9 anos. É um grupo só de negros, homens e mulheres negros, que luta a questão da opressão do racismo. Então agora, para esse projeto, nós temos um espetáculo chamado Suspeito. Suspeito é um espetáculo que fala sobre o genocídio da população negra. Essa questão do racismo quando ele entra numa loja, quando entra num restaurante, mesmo depois que ele acredita, né, pegar o diploma, esse racismo não se apaga. Até chegar no ápice que é a política que está implantada no governo do Estado. Suspeito, suspeito, parece que é isso que eu sou. E minha existência está impressa pela minha cor. Então é um grupo que pesquisa a negritude em todas as suas vertentes. O grupo é formado por vários setores, com várias pessoas diferentes. Então temos pessoas das artes plásticas, da dança, da filosofia, da literatura. Então é um grupo multidisciplinar. Então a gente tenta trabalhar a questão da negritude em várias áreas. E a gente trabalha esse espetáculo com a ideia de apresentar esse espetáculo em diversos lugares. Então apresentamos esse espetáculo em favelas, em ONGs, em quadros de escolas e também no teatro.
cabelo não combina com a moda. Teu cabelo, teu cabelo, teu cabelo, teu cabelo, teu cabelo.